Fala, rapaziada, aqui quem fala é Everson Montanha e mais um podcast do Pesadão. Hoje, mais uma vez, né, muito bem acompanhado, né? Dayana, da The News. Olá, Você agora pessoal. ela tá trazendo hoje uma novidade, né? Como é que é o nome da tua empresa? Sim, Primeira mão. galera. Além da revista The News, estamos com a D360, comunicação e marketing. Tudo o que vocês precisarem, assessoria de imprensa, construção de site, tráfego pago, é só contar com a gente, viu? Maravilha, Dayana Paz está conosco aí hoje, porque ela trouxe uma figura bem ilustre, né, da saúde Sim. nacional, da saúde carioca, né, Dr. Fábio Miranda. Obrigado pela participação. Obrigado a vocês aí Bem-vindo, pela doutor Fábio. Um oportunidade. prazer, viu? Prazer todo meu estar Show, aqui com essa oportunidade. já vai entrar já já vai entrar já no rolo compressor das perguntas aí, né? Vambora. Me fala uma coisa, como é que foi? Conta um pouquinho da tua carreira pra gente. Então, desde a minha infância, que é duas coisas que eu sempre quis, que era ser um militar, né? Porque a gente tinha muito filme de aventura relacionada a isso, e outra desde médico, apesar de ter um tio médico, também ortopedista, mas não a família toda, mas eu sempre quis atuar na área da saúde desde que eu me entendo por gente. Até pelo fato de poder ajudar o próximo, essas coisas em si, né? Mas aí como é que foi? Mas assim, teve essa questão aí Você teve a questão aí do teu tio, que provavelmente foi uma mola propulsora. Mas como Uhum. é que foi a tua infância? Então, a nossa infância, né? Eu fui atleta também, então isso ajudou um pouco na parte de interesse, que eu atuei também como médico acadêmico na base do Fluminense, né? E ainda teve um intervalozinho, que quando, nessa época de estudo, sempre gostei de estudo, e aí eu fui pai cedo, ele tive esse gapzinho, mas mesmo assim eu tive afinco, sempre falei, não, apesar de estar trabalhando, eu sempre ali estudando e graças a Deus a gente conseguiu passar na época no vestibular, e aí 6 anos de trabalho ainda e estudo, e sempre dentro, quis sempre ser até neurocirurgião, né? E aí a ortopedia tem um pouquinho a ver, apesar da hoje que eu faço mais parte de dor e coluna. E aí a gente está aí na área atuando bastante, graças a Deus, e com bons resultados. Qual é a tua, tu foi atleta de quê? De quê? Eu fui natação, joguei basquete pelo colégio e futebol, joguei xadrez também. Então sempre fui um cara muito competitivo. Eu acordava 5h30 da manhã, eu jogava basquete no colégio de 6 às 8, às vezes de 6 às 7, dependendo do horário. Fazia o dever rapidinho, que antigamente tinha uma coisa muito boa, que para você participar do ginásio, você tinha que ter boas notas, até da natação também, você tinha que ter boas notas, senão eu falava, isso aqui não dá futuro não, vai estudar. E à tarde jogava futebol, basquete no colégio, aí saía do colégio, no ginásio, ia para natação, tinha dia que nadava de 6 às 7 ou de 6 às 9, que era com a equipe, então era sempre gostei muito de esporte. Essa é uma área muito boa. E hoje o esporte se faz presente na sua vida? Você mesmo com a sua rotina agitada, cirurgias, você consegue conciliar esse tempo? Então, a pandemia, né, deu um baque. Na época eu estava fazendo natação, Muay Thai, spinning e a musculação. E agora eu fiquei parado, ganhei um peso e agora estou voltando. Até me lesionei agora, eu participei de um congresso agora de joelho. Aí teve no final tem sempre um campeonatozinho de futebol, beach tênis e o futevôlei, é onde eu machuquei o joelho lá, né? Brincando, teve até uma participação de uma atleta 10 vezes campeã mundial, que é a Lana, excelente pessoa, de humildade incrível, mas a gente está voltando porque a gente sabe que exercício é saúde, não tem, eu falo para meus pacientes, não tem para onde correr, se você não mudar os hábitos de vida, nada muda, e agora a gente está no processo de envelhecimento, então a tendência é piorar, é uma coisa natural. E já que a gente está falando assim de esportes, exercícios e saúde, infelizmente a maioria da população aí mundial sofre, né, com dores de coluna. Isso é um problema
muito Mundial. crônico, né? Sim. Mundial. Você como médico, qual conselho você dá, assim? Qual a importância da pessoa fazer atividades físicas? Então, a atividade física, se você hoje, ela está em toda a área da saúde, em todas as especialidades. A gente tem, você vê psiquiatria, ortopedia, cardiologia, todas normalmente a atividade física, porque o exercício libera uma endorfina, que é o hormônio do prazer, ajuda no estresse, na depressão, e de uma certa forma a gente começa a praticar, melhora o cansaço, melhora a relação peso e músculo, então o seu corpo teoricamente vai ficar mais leve e mais forte, então diminui a chance da maioria das doenças, né? Infelizmente a medicina não é uma ciência exata e a gente não pode falar se você fizer exercício você não vai ter nenhum problema de saúde, até porque hoje a gente tem dois viés, né? Em termos de ou o cara é muito sedentário, aumenta a chance de ter problema de saúde, e o cara também hoje, de alto rendimento, a gente já vê que o limite da perfeição também é da lesão. Então são atletas hoje que sofrem depois, futuramente, justamente pelo excesso de atividade física, né? O lutador de boxe também tem problemas neurológicos, com soco, e os jogadores de joelhos e assim sucessivamente. Então tem que ter um bom senso, óbvio. A Organização Mundial de Saúde fala que o mínimo para quem atleta de alto crossfit, corrida, são 3 vezes por semana, e aquela caminhada, hidro, umas coisas mais leves, são 5 vezes por semana. Isso é o que eles preconizam, o mínimo. O paciente, às vezes eu pergunto, faz exercício, joga bola todo domingo? Eu brinco, não. Você é um motivo para tomar cerveja e churrasquinho e aliviar o estresse. Porque exercício não tem como você falar com o paciente, então o mínimo são 3 vezes. Até a gente tem que orientar, eu faço caminhada, como é que eu vou devagarzinho? Não, você tem que aos poucos ir acelerando, porque o objetivo é melhorar o quê? Sua condição física. A mulherada, então, que tem um pouco mais de caminhada, eu falo, isso é só para botar o papo em dia, vocês vão, e às vezes nem suada fica. Então a gente, que eu falo hoje, a principal função do médico, orientar, medicar quando preciso, porque o tratamento, de uma certa forma, antigo, quando você ia ao médico, você perguntava assim, se cuidar, eu tomo remédio, eu faço fisioterapia, eu faço exame, e exercício. Exercício não, eu faço fisioterapia. Então a gente tem que orientar, a fisioterapia é uma reabilitação, não é exercício. Ela vai te permitir... Não é o Pilates, né, cara? Parece esse exercício. Não, o Pilates, depende da forma, já é até considerado exercício, que trabalha... Tudo depende do Pilates, se é uma parte para recuperação funcional ou a parte de atividade física. Mas você vê que o jogador de futebol, por exemplo, ele faz a parte aeróbica e a parte da musculação. Então, tu tem que orientar. Mas ele começando aos poucos, depois você vai acrescentando, que tudo é hábito. Depois que você entra naquela rotina, igual vocês perguntaram hoje, minha rotina é muito intensa, eu opero mais na madrugada, então o meu horário é curto. Quando eu estou mais focado, como eu estava antes, tem dia que eu nem dormia. Eu ia direto para academia, nadava, fazia spinning. Aí eu ia de noite também, quando dava tempo, eu ia de manhã, o pessoal, você tá... Mas é aquilo, você vai melhorando sua condição física, você vai, óbvio, tem que dormir pelo menos de 6 a 8 horas por dia. Que eu ia falar, mas é um pouco particular meu, às vezes eu não consigo dormir, às vezes, muito cedo, até pelo hábito, mas o ideal é de 6 a 8 horas, até porque você precisa do sono REM para fazer o feedback e melhorar a sua condição de saúde. O sono também é importante, só que o excesso, né? A gente pega paciente, doutor, passa uma vitamina que eu estou muito cansado. Aí eu tenho que explicar, a vitamina só vai te engordar. Eu posso, de repente, te passar um estimulante. Porque o que melhora cansaço é a atividade física. Infelizmente, a gente pega pedreiro, eu faço atividade que eu sou pedreiro. Não, você faz um trabalho que é necessário que você tenha uma boa condição física. Tanto que seu rendimento hoje, se a gente pega o mais antigo, está diminuindo. Então, se você fizer, seu corpo precisa melhorar, né? Infelizmente, ele não pode se aposentar igual um jogador de futebol com 35 anos, mais ou menos. Então, para ele manter uma qualidade de trabalho e de saúde, diminuir o risco de ter uma lesão, uma tendinite no ombro, uma lombalgia, ele tem que se exercitar, ele tem que alongar. Então, a gente tem que explicar isso para ele, que é esse paciente que precisa dessa explicação, entendeu? Eu ia perguntar exatamente, você falou sobre a questão de coluna, né, que é a tua especialidade hoje. E a gente acabou de detectar o problema crônico, que é a questão da coluna. Sim. O que gera hoje o maiores problemas na lombar? Então, justamente são os hábitos de vida, né?
Às vezes até brinco com o paciente que chega lá no consultório, está com artrose, hérnia de disco, desgaste de uma forma articular, eu até brinco. Todo mundo vai ter, só que às vezes tem a parte clínica, que é a dor. O paciente chega, doutor, quero saber como é que está a sua coluna. Você está sentindo o quê? Nada, então ela está ótima. Mas uma ressonância não vai dizer como ela está. Não, a ressonância é um exame complementar, é para tirar uma dúvida de um problema que você tem, para a partir dali a gente resolver. Óbvio que eu vou te olhar como um todo e vou falar, ó, óbvio, você está acima do peso, trabalha com atividade pesada, então você vai ter que fazer para justamente diminuir a chance de você ter uma crise de coluna e evoluir para os tratamentos de fisioterapia. Hoje tem tratamentos minimamente invasivos, todo mundo, a gente pega os pacientes, acha que vai logo operar, eu tô com hernia, outro falou que tem que me operar, eu perco, entre aspas, meu tempo, que eu não perco, pacientes que vão lá comigo, meu tempo é todo, para não ter pressa, e explico, ó, seu problema é esse, mostro, às vezes hoje a gente tem o Google, mostra o que está acontecendo, o porquê está acontecendo e o que eu vou fazer. Né? Hoje existem infiltrações, dissectomias, tudo percutâneo, que o paciente vai embora no dia seguinte sem necessidade de CTI, que no caso são as cirurgias de artrodese, que precisa de um CT reservado para stand-by, às vezes fica alguns dias lá. Então essa é a evolução da medicina hoje. Hoje a gente tem também a medicina regenerativa que está crescendo. Então hoje, graças a Deus, está invadindo menos o paciente, isso é um ganho, né? Porque quando a gente abre, existe uma certa lesão muscular, que aquilo vai fibrosar e assim vai. Então hoje existem técnicas menos invasivas que dão um bom prognóstico. E é o que eu falo para o paciente, ó, se você não mudar, nada muda, a tendência é piorar, como já disse anteriormente, está envelhecendo. Então você tem que encaixar isso. E uma outra doença que a gente tem muito é a psicológica. A maioria dos pacientes que sofrem de dor são pacientes, de uma certa forma, depressivas, que já passou em vários médicos, que às vezes viu que tem uma hernia de disco. Você tem hernia de disco, não pode fazer mais nada. Isso é a pior coisa que você diz para o paciente. Muitas das vezes não é o caso. No momento você tem que fazer, se recuperar e depois... Você tem uma limitação, não é um impedimento. Às vezes ele tem uma limitação que ele pode melhorar, entendeu? Dependendo das mudanças de hábito de vida. Doutor, posso fazer dieta? Não. Você pode melhorar a sua alimentação e começar a atividade física. Por quê? Quando você, por exemplo, faz dieta, é uma coisa nisso, você vai ficar ali e daqui a pouco você vai enjoar. Então, por exemplo, no sexo feminino, ela emagrece, dá flacidez, e quando você faz só dieta, você perde massa magra também. Então, óbvio, se você ficou, é aquilo que eu falei, tá melhorando a sua dor, você começar uma atividade física e melhorar a sua alimentação, como eu disse, o exercício libera endorfina, que é o hormônio do prazer, isso demora mais ou menos um mês, se você botar na sua mente que é isso que você quer, se você focar como qualquer coisa na vida, e aquilo acaba te viciando. Quantas vezes a gente foi tirar férias numa praia, aquele maluco acorda de manhã para correr, pô, cara maluco, tomou uma cerveja agora, foi correr, mas é a endorfina, o corpo pede, entendeu? Isso te vicia, por isso que quando eu começo, graças a Deus, dar o foco, botar o negócio para girar, aí eu faço várias coisas, como eu trabalho em alguns lugares diferentes, tem época que eu pago 2, 3 academias para tô dando esse hospital aqui, eu vou fazer o Muay Thai, eu vou fazer, e assim vai, entendeu? Então, não tem para onde correr. O exercício hoje, como disse, está em todas as especialidades. Daiana, faz a sua derradeira pergunta para ele trazer as considerações finais. Sim, você tocou num ponto muito importante, que chegam pacientes até você e falam, mas eu faço atividade física porque eu trabalho com obra, faço isso, aquilo. Então é importante você deixar claro aqui para o nosso telespectador, né, que existe a diferença de você fazer aquele trabalho pesado e atividade física, né? E para concluir a pergunta, o que a pessoa tem que fazer para evitar ter esses tipos de dores? De repente, começar já exercício físico desde cedo? Foi o que eu falei. Primeiro a gente vai reabilitar. E essas pessoas, infelizmente, né, não na sua grande maioria, são os pedreiros da vida. Essas pessoas que não trabalham mais são as pessoas que precisam mais da sua explicação da forma mais sucinta. Não adianta você falar em termos técnicos, porque ele ri da sua cara na hora que você fala, não, mas eu sou pedreiro, eu faço isso. Então, são as pessoas que precisam daquilo que eu falei, do seu tempo e de você explicar e dar exemplos. Eu falo assim, então por que o jogador de futebol faz exercício? Ele não joga bola 3, 4 vezes por semana? Aí normalmente dá aquele timezinho nele. O jogador faz para justamente melhorar a sua condição física. Então, essa é a nossa obrigação quando a gente tem um nível um pouco mais de informação. Que tem médico, eu falo, graças a Deus, ou infelizmente, depende do nosso ponto de vista. Por isso que às vezes, doutor, o senhor perde tempo, conversa com a gente, explica. E eu atuo também numa área
de uma certa forma, carente, como ortopedista, e lá o pessoal não tem acesso, fica até com pena, e eu atuo nas outras áreas que não é da minha área, para ajudar o paciente que eu sei que não tem condição, né? Infelizmente, você chega lá, tem um problema vascular, tem médico, ó, é pro vascular, não dá nem encaminhamento, não pede exame, não prescreve. Hoje mesmo, por acaso, peguei um paciente com quase 200 de glicemia, glicada de 9,9, tá tomando o quê? Só losartano para pressão. E aí, não tomo não. Quer dizer, a gente sabe que o diabetes controlado não dá problema nenhum. Então, ele é aumentado, chance de cegueira, problema renal, na masculina, impotência sexual. Por isso que eu falo assim, tem médico que vai pro clínico. Eu não. Faço o tratamento inicial, oriento quanto à alimentação, que às vezes acha que é só o doce, que pão, macarrão, esses alimentos que tem trigo, encaminho para o nutricionista, encaminhei para o endócrino. Então, assim, isso é uma parte humana que alguns médicos não têm, né? Que é aquela, porque às vezes que é pobre, então não ganho tanto. Hoje, graças a Deus, eu não posso reclamar da minha situação financeira, mas ao mesmo tempo, às vezes eu tive até para sair e não saio justamente porque eu falo, não, essa pessoa precisa muito mais do que aquela que tem o convênio. Então eu faço esse atendimento até mais aberto, justamente para ajudar quem precisa promover saúde, que essa é a principal obrigação do médico. Não é porque eu sou ortopedista, que brinca, ortopedista é marceneiro, não é médico, mas eu, graças a Deus, eu procuro ajudar da melhor forma possível, solicito exame, já deixo pré-encaminhado, muitas das vezes na volta pra gente, porque não consegue ou o reumatologista ou o neurologista. Infelizmente é um problema que a gente tem na saúde, mas minha consciência fica tranquila e graças a Deus quem trabalha comigo sabe disso. Eu não sou o cara, eu sou só ortopedista, porque eu acho que a especialidade, óbvio, vai te concentrar mais, mas você tem que ver o paciente como um todo. Não ter também o ego, né? A vaidade, eu sou o cara. Ter a humildade, não, você tem que ir ali, você tem que ir aqui, ó. Essa é a obrigação do médico. Ter esse bom senso e ajudar o próximo como um todo. Isso é o que a gente tenta fazer. Graças a Deus, o Papai do Céu sempre vem ajudando a gente mais e mais. Hoje me deu a oportunidade de estar aqui com vocês, aqui nessa entrevista, justamente. Acho que um dos motivos é esse. A gente ajuda bastante as pessoas, graças a Deus. E as pessoas até falam, como é que você aguenta? Que às vezes meu celular, vários pedidos, né? Arruma uma ressonância, arruma não sei o quê. Por que você não se candidata a político? Não, isso aí já não é comigo, não. Mas eu ajudo, graças a Deus, pelo conhecimento. Consigo, às vezes, alguns exames mais difíceis, tipo ressonância, que através das amizades, graças a Deus, que eu faço. E acho que essa é o mínimo da obrigação do médico. Fazer isso, ainda mais pela essa população carente que, infelizmente, por motivos políticos, a nossa profissão hoje ainda tem muito disso. Hoje é tudo cooperado, então tem hora que te contrata, em termos de prefeitura, você é comissionado, daqui a pouco você foi exonerado, e aí quem sofre é a população mais carente que mais precisa. Maravilha, maravilha. Primeiro, agradecer a tua presença, agradecer a Daiana aqui por esse bate-papo. Temos aqui uma série de pautas ainda para discutir, então eu quero já deixar aqui uma convocação para vocês estarem aqui de volta. No próximo episódio, a gente poder debruçar sobre a questão das dores lombares, a questão da ortopedia no modo geral e sobre a questão até da medicina esportiva, né? Sim, é uma coisa que a gente pode estar debruçando. Redes sociais, como é que faz para te encontrar, para o pessoal te curtir, saber mais sobre você? Então, eu tô criando agora uma rede profissional, até através dos amigos, que eu só tenho WhatsApp. Fala que eu sou nessa parte, sou meio atrasado. Entendeu? Mas aí eu já tá uma ideia que já tá crescendo, a gente... Como eu falo, eu fico porque assim, eu não tenho tempo, entre aspas, de ficar ali administrando. Então, hoje em dia, existem algumas empresas que fazem isso pra gente e a gente está procurando isso da melhor forma, justamente para da melhor forma atender. A Denilson aí. A gente faz. Porque assim, todos os meus pacientes têm meu telefone. Tem médico que tem 2, 3 telefones. Eu não tenho, respondo a todos, eu falo, posso demorar, mas eu respondo. Né? Tem médico que, como é que você faz? Cara, não tem como você deixar seu paciente derivar, atendeu, acabou. Então eu tenho muito disso. Então, o meu WhatsApp, por isso que eu falo, imagina eu com um Instagram, né, com uma coisa do tipo, acho que eu ia pirar. Então eu teria que ter justamente um acesso, uma assessoria para me ajudar dessa forma. E onde você atua? Nos hospitais que você trabalha? Então, hoje eu atuo
Casa de Saúde e Maternidade 300 de Jesus. Estou lá todas as quintas-feiras. Trabalho no ambulatório do Caxias d'Or, quartas à tarde, sexto dia inteiro. Trabalho no Hospital Balbino, terça à tarde. Trabalho na Policom segunda-feira de manhã. Trabalho. A gente trabalha pouco. né? E trabalho pela prefeitura também, né? Onde eu trabalho na prefeitura até de Belford Roxo, na ortopedia. Isso aí, de início, acho que são esses que eu se eu esqueci algum. Mas olha só, pouco. se você não souber, se você ficou embolado, volta o vídeo e procure lá nesse aí que você vai achar. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Pedir qual a meta de like que você daria aí? Qual a meta de like aí? Os dois aí, junta os dois aí. Primeiro, doutor Fábio, dá uma meta aí de like aí pra gente. Cara, eu achei excepcional aqui, vocês. Eu voltaria na próxima aí pra gente debater esse resto aí, ó. Super like aí pra vocês aqui. Mas tu acha que quantos aqui? Tu acha que quantos que a nossa audiência pode. Eu acho que perdão. Eu acho que acho que tentei ser o mais sucinto justamente para as pessoas captarem bem o que a gente quis passar. Eu acho que a gente vai conseguir bastante like. Chuta aí quantos? Não tem nem. Não sou... Então chuta pra ele aí, 500 mil, tá bom? 500 mil, cara? Que isso? Que isso? Recebo. 500 mil likes. 500 mil likes aí. Porque é uma entrevista de qualidade, gente. Ó, para vocês compartilharem pra família, pros amigos. As dicas que ele tá dando aqui pra vocês é sensacional, pessoal. Então vai ter muito like sim, com certeza. Maravilha. Dá a rede social da The News aí. Revista The News e o nosso site, revistathenews.com.br, tá? Então, todo mês aqui, ó, vai ter um episódio com Daiana Paz. Daiana Paz, Revista The News aqui e D360 Comunicação e Marketing, para fazer a sua assessoria de imprensa. Se inscreve no canal, dá aquele like, comenta aí e fala, eu quero o Dr. Fábio aqui de volta aí para falar sobre ortopedia. Tamo junto aí. A gente vai estar aqui com o maior prazer para esclarecer as dúvidas dos nossos amigos aí que vão dar um like pra gente bastante. Maravilha. Fica com Deus. Beijo do Pesadão. Beijo. Tamo junto. Beijo do Dr. Fábio também. Tchau.